Você pode estar abrindo na carta de Paulo à igreja de Roma, livro de Romanos. Manual de prática, manual de fé e de prática, né? Qual é o manual de fé e de prática do cristão, do crente, né? É a palavra de Deus, amém, irmãos? A palavra de Deus. Aquele que pratica o que ouve, né, é abençoado. A Bíblia diz que é abençoado por Deus. A Bíblia diz que se ter prazer na palavra de Deus e meditá-la de dia e de noite, é próspero em todos os caminhos da vida, amém? Glória a Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Livro de Romanos, o capítulo de número 12, e o versículo de número 1 e o versículo de número 2, meus queridos, que diz assim, ó: Glória a Deus. consagração a Deus, humildade e fidelidade e o uso de seus dons. Capítulo 12, versículo 1 e o 2, que diz assim, ó: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo e agradável ao Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Vamos repetir, irmãos? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Vamos, em um minuto, vamos levantar um clamor, irmão. Pai, eu coloco nas tuas mãos, Senhor Deus, meu Pai, essas vidas, meu Pai, que se fazem presente aqui neste lugar. Coloco também, Senhor Deus, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor Deus, meu Pai querido, Pai amado, essa casa de oração, Senhor. Eu te apresento, Senhor Deus, meu Pai, esta pessoa que em determinado lugar, Senhor Deus, vai estar ouvindo, Senhor Deus, meu Pai, a tua palavra. Deus, meu Pai, toma a primazia deste trabalho. Guarda-nos, meu Pai, livra-nos, meu Pai, dos males presentes. Fala conosco, meu Pai, não exatamente aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o teu Santo Espírito, ele queira falar aos nossos corações. Amém, amém. Amém, Jesus. Amém. Queridos, o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para nós? Paulo está nos alertando através de uma petição. Ele diz: rogo-vos, irmãos. Rogo-vos, irmãos. Paulo está demonstrando um sentimento, irmãos. Paulo está demonstrando uma certa preocupação, irmãos. Ele fala: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei-vos os vossos corpos como sacrifícios vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu quero falar, irmão, acerca deste culto racional que Paulo está falando aos nossos corações. O que Paulo está transmitindo à igreja de Roma. Paulo está querendo implantar de uma forma, um sentimento de levar as pessoas a buscar a Deus de forma correta. A princípio ele está falando: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Queridos, Lamentações capítulo 3 diz que as misericórdias do Senhor
são as causas de não sermos consumidos. Porque a misericórdia do Senhor é para sempre. Se não fosse, irmão, a misericórdia de Deus, talvez nós não estaríamos aqui, irmãos. E por isso Paulo está querendo implantar na igreja um sentimento, irmão. Paulo quer levar as pessoas a buscar a Deus de forma correta, pelo propósito correto, pela motivação correta. Porque muitas vezes, meus irmãos, até estamos no lugar certo. Muitas vezes nós se locomovemos para o lugar certo. Isso aqui é profundo que Deus vai falar. Esse erro aqui, ó, ele está na vida de muitos. Muitas vezes nós estamos no lugar certo, mas estamos com a motivação errada. Embora sirvamos a Deus, mas estamos com a motivação errada. E essa motivação errada que Paulo quer transmitir para nós, ela está aqui, ó, nos nossos corações. É por essas razões que existe sempre questionamentos, irmãos. O porquê eu sirvo a Deus e eu vivo numa situação difícil? O porquê será, meu irmão? O porquê será que nós servimos a Deus e vivemos numa situação difícil? O que Paulo está dizendo? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo Jesus, para que apresentei-vos os vossos corpos como sacrifícios agradável a Deus, que é o vosso culto, ó, racional. O nosso culto com entendimento, irmãos. Sabia que quem não tem entendimento, a Bíblia ensina, pede a Deus que Ele concede. Pastor, eu não tenho entendimento. Eu vou orar para você e vou dizer, pede a Deus que Ele concede. Deus não quer ninguém aqui embaixo leigo. O salmista vai dizer que lá do céu Deus olha para a humanidade. Deus não está colocando eu, você. Deus está colocando a humanidade para ver se tem alguém que tem entendimento, se tem juízo, se tem sabedoria. Muitas vezes nós estamos no lugar certo, mas a motivação está errada. E Deus quer falar nessa noite a respeito dos nossos cultos a Deus. De que maneira você tem cultuado a Deus? Como você tem cultuado a Deus? Eu quero falar que há diversos tipos de culto, irmão. E muitas vezes nós estamos praticando esses cultos. Por isso que Paulo está dizendo, ei, irmãos, rogo-vos, acordai, despertai. Eu tenho que fazer tudo isso para eu entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque será que eu sirvo tanto a Deus e as coisas não fluem? Não consigo ver a libertação dentro da minha casa, no meio da minha família. O que está acontecendo, irmão? Entra ano, sai ano e minha família está do mesmo jeito. Eu oro, eu busco, eu sou fiel nos dízimos, sou fiel nas ofertas. O que está acontecendo? E Paulo vai mostrar o que está acontecendo, irmãos. O que será que está acontecendo que eu não alcanço os níveis espirituais de Deus? O que está acontecendo? 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70, 80 anos dentro da casa de Deus, prestando culto a Deus. Que culto mesmo é esse que nós temos prestado a Deus? O Espírito vai revelar nessa noite. Porque eu oro e Deus não me responde. Porque eu sou uma pessoa tão dada a Deus,
vou à igreja, dizimo, cultuo, oferto e tantas outras coisas, e Deus não se manifesta comigo. O que será, irmãos, que está acontecendo com essa geração eclesiástica? Talvez nós estamos cultuando a Deus, até estamos cultuando a Deus, irmãos, mas estamos cultuando de forma errada. Primeiramente Paulo disse o quê? Apresentai-vos os vossos corpos como sacrifícios vivo e agradável a Deus. Estamos mais mecanicamente apresentando a Deus de forma mecânica e não espiritual. Moisés quis entrar no Egito e arrancar o povo de Deus lá no braço. Se frustrou. Há profetas que lutou tanto e foi parar numa caverna, escondido ainda das guerras. Deus quer trazer uma reflexão para as nossas vidas nessa noite. Será que nós estamos prestando culto de maneira mecânica? Ou estamos prestando culto de maneira espiritual? Faça uma análise retrospectiva. Alguns que já nasceu no berço evangélico, alguns que no meio da caminhada se converteu ao cristianismo, e entra ano, sai ano, e vira ano, e chega mais ano, e daqui a pouco, como se vê, os cabelos já embranqueceram. Estamos buscando a Deus de forma muito superficial, muito rasa. É isso que Deus está falando, queridos. Estamos buscando a Deus. Tem pessoas que levam a vida inteira buscando a Deus de forma rasa, rasa, de forma superficial. Para Deus não pode ser assim, não. Para Deus tem que ter, fundamento. Para Deus tem que ter alicerce, Pula aí para você ver se você vai passar para baixo no chão. Você não vai. Vai? Assim é o nosso relacionamento com Deus. Tem que ser sólido. Você tem que ter confiança no que você está fazendo. Você vai pular e não vai atravessar o chão. Nós estamos cultuando a Deus de forma errada, meus irmãos. Estamos equivocados a respeito daquilo que Deus espera de nós. Você sabia que quando Deus olha para nós, Ele precisa enxergar em nós a motivação certa? Deus não tem enxergado isso em nós, irmãos. Falhamos muito a respeito de culto. Lá de cima Deus olha para cada um de nós e Ele quer enxergar em nós a motivação certa de cultuá-lo. É tremendo, né, irmãos? É tremendo, não é tremendo? Por isso que a palavra diz assim, ela não volta vazia, irmãos. Essa palavra aqui é a palavra, irmão, quando ela é transmitida por Espírito, ela faz esse efeito que você está recebendo aí. Porque você está recebendo aí, eu estou sendo impactado aqui, Paulo diz que eu falo com palavras, mas não palavras persuasivas humanas, mas em Espírito e poder de Deus. Braço de cantarabás. O que ativa Deus em nós é a motivação certa. Está na hora de ativar essa motivação, irmãos. Está na hora de nós motivar. Não vou dizer para você enfiar o dedo na tomada, porque você não vai aguentar o choque. Mas nós precisamos tomar um choque de realidade. É por isso que os púlpitos é errado pregar as bênçãos de Deus como objeto pelo qual deve-se buscar a Deus. É errado fazer isso, irmão. Se você tem ido até os púlpitos da vida no intuito, por meio de algum objeto ao qual se deve ou foi induzido a buscar a Deus, você está errado. É melhor recalcular a tua rótula e ir pelo caminho certo.
Porque as pessoas, elas acabam doutrinadas a buscar a Deus por alguma razão que não seja o próprio Deus. E Deus está falando, irmãos. Está cheio de pessoas, que vão para as igrejas induzidas, ou algumas até com intuito pessoal, uma motivação pessoal. Hoje eu vou receber a chave do carro, hoje eu vou receber a chave do meu apartamento, hoje eu vou conquistar aquilo, eu vou almejar aquilo, isso e aquilo. Que culto é esse que o povo está prestando nas igrejas fora, irmãos? Olha, se você tem frequentado essas igrejas, está na hora de você pensar em que tipo de culto você está cultuando a Deus. Deus quer enxergar em você um culto certo, uma motivação cultual certa. É por isso que o indivíduo aprende errado, vive errado e ainda morre errado. Irmão, se você olhar para você agora e se ver no espelho, você vai saber o que eu estou falando. 30, 40, 50, 60 anos dentro da casa de Deus, cultuando a Deus, aprendendo errado, vivendo errado e morre ainda errado. Vive uma vida de questionamento, e as bênçãos que ele busca nunca chegam na vida dele. Queridos, está na hora de nós refletirmos, irmãos. A Bíblia nos ensina que as bênçãos correm atrás daqueles que servem a Deus com sinceridade, com fidelidade, com obediência. Obediência gera bênção. Você quer ser abençoado por Deus, mas você não obedece a sua palavra. Você quer ser abençoado por Deus, mas você não ouve a voz do teu pastor. Quantas vezes o teu pastor perdeu horas e horas de sono por você? E quando você vem para a casa de Deus, você vem com a motivação errada. Ele está orando para Deus fazer uma obra redentora na sua vida, na sua família, e você está indo para a casa de Deus com a motivação errada. Via de mão dupla. Paulo está ensinando aos romanos acerca de um culto racional. Ou seja, eu presto o culto com entendimento. Eu tenho a razão pelo qual eu sirvo a Deus, irmãos. Eu faço pelo motivo. Eu faço por uma exclusiva razão: engrandecer o nome do Senhor, em exaltar o nome do Altíssimo. O apóstolo Paulo está trazendo uma verdade que pode mudar a minha vida. O apóstolo Paulo está transmitindo uma verdade que pode mudar a igreja na terra. Essa palavra aqui, ela pode mudar a igreja do Senhor nessa terra. Sabia? Essa palavra aqui, ela pode salvar as nossas vidas. Essa palavra aqui, ela pode nos levar ao caminho da salvação. Essa palavra que eu estou pregando aqui, Amém. É só não perder uma vírgula. Que forma que eu devo cultuar a Deus? Jesus deixou algo muito importante. Ele diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Glória a Jesus. Você está entendendo, irmãos? Eu vou repetir porque é profético. Jesus está revelando aqui, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Glória a Deus, aleluia, louvado seja nosso Senhor. No meio desse público que está aqui agora. E esse culto que está sendo transmitido aqui, com entendimento, irmão. O Senhor está no meio de todos nós.
Glória a Jesus. Você pode estar dentro de uma congregação agora lotada com mais de 1000 pessoas. E o culto lá pode ser um culto sem entendimento. Porque é o que mais tem, irmão. Você sabia que muitas pessoas deixam as congregações pequenininhas dos seus humildes pastores que estão ali com os joelhos só a carne viva? A costela já até dói de tanto rolar no chão para ir para grandes igrejas grandes, irmão, onde revela o oculto profundo e escondido, para prestar o culto lá. Glória a Jesus. Louvado seja Jesus. Eu estou indo lá porque eu sei que lá eu posso receber uma bênção. Não, irmãos, isso não é culto. Sabia que o melhor culto para Deus, eu testifico pela palavra de Deus, é esse que está acontecendo aqui agora. Glória a Deus, aleluia. Este culto aqui, ó, se soar a trombeta agora, se você estiver envolvido nessa palavra, você sobe. Glória a Jesus. Testifico pela palavra de Deus, irmãos, com poder e autoridade. Aleluia. Glória a Jesus. Culto com entendimento. Nós devemos prestar o culto com entendimento. Porque você acha que tem muitos distantes dos caminhos do Senhor, porque passaram a vida inteira prestando culto das suas vontades. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo esse dilema, irmãos. A igreja brasileira precisa acordar nessa terra, irmão, se ela quiser subir no arrebatamento. Glória a Jesus. Eu não vou salvar meus filhos. Meus filhos não vão me salvar. Eu não salvo a minha esposa. E nem ela salva eu. Irmãos não salvam irmãos. O que salva é esse culto aqui agora. Glória a Deus. Este culto eu testifico pelo poder de Deus. Louvado seja Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Onde estiver 2 ou 3 reunidos do meu nome, eu estarei ali. Louvado seja. Eu tenho que entender que eu tenho que chegar a Deus de forma racional, sem nenhum fator estabelecido por homem algum, sem nenhum fator estabelecido por ideologia nenhuma, crendice nenhuma. Aleluia, Jesus. Louvado seja seu nome. Sem ministério nenhum. Eu tenho que chegar a Deus com o meu culto racional a Deus. Aleluia. Não adianta eu estender um tapete de sal daqui até ali e derramar quilos e quilos de sal e induzir as pessoas. Passam que vocês vão ser curados. Louvado seja. Esse culto é um culto sem entendimento, irmão. Quantas vezes você passou no tapete de sal a vida inteira e os filhos estão lá, ó, lá. A sua vida está... Você não alcança, o seu marido não congrega. Quando o marido congrega, a irmã não congrega. Um vai para um lado, um vai para o outro. Um não vai, ninguém vai quando quer. Porque passou a vida inteira passando em cima de tapete de sal. Glória a Deus. Aleluia. Esse tipo de culto é o culto da burrice, irmão, que pregam aí fora. É o famoso culto atrasalado. Atrasalado mesmo do cabra. Porque o cabra se deixa se levar. O cabra se envolve, irmão. E quando vê, já ramificou a raiz, não sai mais nem de lá, está preso lá. Já não é mais nem ovelha, nunca foi ovelha, eles têm como membro. Já nem tem mais como membro, já virou sócio. Porque dá casa, dá tudo que tem. E está morrendo espiritual, está doente. O que tem de irmãos, irmão? O que tem de irmãos nas suas congregações? Tudo doente. Um precisa fazer uma cirurgia, outro precisa fazer outro. E os patrões, irmão, eu chamo até de patrões, não chamo nem de servos, de patrões, cheio da gordura da ovelha, da lã. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Passaram a vida toda prestando culto irracional. Não é esse tipo de culto. Eu quero desafiar, irmãos, esses falsos mestres com esse culto bem aqui, ó. Se esse culto aqui não cura, não salva e liberta. Louvado seja Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Está na hora de aprendermos se manifestar a Deus. E Deus se manifestará a nós.
Está escrito: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Está entendendo, irmãos? Ó, achegai-vos a mim, Deus está falando, e eu achegarei a vós. Simultaneamente, Deus não vai derramar o sol de brilho da sua vida. Ele quer que você busque a Ele. Buscai-me-ei-vos e me acharei-vos quando me buscares de todo vosso coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se pregam aí fora que você tem que buscar as demais coisas, você está errado. Acontece que você ainda não aprendeu a se manifestar para Deus. Nós aprendemos a nos ajuntar para Deus. Temos que aprendermos a ser individualmente manifestar a Deus. O que prega aí fora, irmãos, agora é quente, vem pra cá, ó, vem comigo. O que pregam aí fora, que tem todo mundo se ajuntar, sim ou não? Se tiver as congregações cheias de gente, todo mundo ali, irmãos, isso aí não é culto racional. Eles pregam que todo mundo tem que ajuntar para a glória descer o avivamento. Isso não, Senhor, isso é errado. Cada um de nós temos que se achegar a Deus individualmente. Falta isso em nós. Está na hora de trocar eu tenho pelo que eu quero. Está na hora de trocar o que eu tenho pelo que eu quero. Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja porque tem que vir. Mas pelo culto racional é quando você quer vir. Tem que ir. Tem que ir. Você tem que ser motivado a ir. Tem uma diferença muito grande, irmão. Então, fazendo isso, a sua vida muda, a sua casa muda, a sua vida, tudo flui. A árvore dá frutos, irmãos. Porque a Bíblia diz que a árvore que não dá frutos é cortada e é lançada no fogo, irmãos. Não muda. E só muda quando você passa a compreender e a conhecer a Deus através do teu culto racional. O seu estilo de vida também é um culto racional. Agora já é uma outra visão que Paulo está trazendo para nós. O nosso estilo de vida, ó, a nossa caminhada aqui, ó, nessa terra, também é culto racional, porque as pessoas estão nos assistindo. Pegou aí? Aquela irmã lá, é? Olha o irmão lá. É. Aquela família lá, ó. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de ó. Glória a Jesus. Você já saiu de casa, tem 2, 3 ali assim, ó. É desse jeito. Estão vendo que tipo de culto você está prestando a Deus? Quem aqui já não viu aquele crente que estava firme, aí desviou e está no bar agora, ó? Quem já não viu? Da mesma maneira que você já viu aquele lá também, te vê você vindo para a igreja, vê você dentro da tua casa, vê você no teu trabalho, e assim vai. Só de nós acordar, abrir os olhos, já estamos prestando culto, irmãos. Porque se não tem ninguém te vendo aqui, olha, lá em cima tem alguém que não tira os olhos. Está escrito: os olhos do Senhor estão sobre toda a... e os seus ouvidos atentos a... Glória a Jesus. Estilo de vida também é culto racional. Racional no falar, racional no se vestir. Você tem que entender qual é o seu foco. Irmãos, culto também é vestimenta. Culto também é vestimenta. Olha para esses jovens dos dias de hoje. Que tipo de culto eles estão prestando a Deus, irmãos? Nós que somos velhos de guerra, irmão. Nós que conhecemos aqui, ó,
Olha para essa juventude hoje dentro das igrejas, irmãos. É de chorar, né, irmãos? Nós que sabemos o caminho deles, nós não choramos, irmãos? Choramos. Essa juventude de hoje, que tipo de culto estão prestando a Deus, irmãos? Uma que a maioria nem congregam. E sem congregação não tem comunhão com Deus, irmão. Nem congregam. Quando congregam, eles vão porque devem ir. Queridos, culto racional é culto com entendimento. O sacrifício tem que vir e é de mim. Eu tenho que apresentar pela compaixão de Deus. Paulo está dizendo: ó, rogo-vos, irmãos, apresentai-vos, irmãos. O que, irmãos? Os nossos corpos. Quando eu já me locomovo de casa para a igreja, o meu corpo já está apresentado a Deus desde antes de sair. Desde quando amanheceu o dia. Aleluia. Glória a Deus. Deus prova nós, irmão. Deus prova. Aprova e reprova também. Eu fui na casa de uma irmã, irmão. Senhorinha, do cocôzinho assim. A roupa dela, aquela veste, aqueles panos antigos, irmão, cinza antigo, sabe? Pastor, quer um cafezinho? Falei, mãe, eu para café gosto mais do que lasanha, manda. Quando eu coloquei o café assim, meu Deus, por que ela me serviu um café amargo, Senhor? Queridos, eu estava na casa de uma irmã que é 24 horas por 48 com o joelho no chão. Não perde o culto. Ela sabe até quando o pastor está doente, irmão. Ela sabe até quando o pastor está com uma dor de cabeça. Ela bate na porta, pastor. Sabe aquela ovelha mesmo? Que quando o pastor abre uma caixa lá na esquina lá, já gritou a voz, ela já está assim, ó. Eu sei que é ele, já saiu com a Bíblia assim, correndo atrás. Ela me deu um café amargo, irmãos. Eu falei, Senhor, por que ela me deu um café amargo? Ela sendo quem ela é. Sabe o que Deus falou para mim? Eu estou provando ela no açúcar. E ela não murmura. Eu quase chorei. Nós temos murmurado demais, irmãos. Culto racional é culto com entendimento. O sacrifício tem que vir de mim. E eu tenho que me apresentar. Eis-me aqui, Senhor. Faça o que quer de mim, meu Pai. Pela sua compaixão, Senhor, eis-me aqui. Quem era Paulo para Deus, irmão? Quem era Moisés para Deus? Paulo ainda foi mais longe. Ele falou assim: Deus, miserável é o homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava falando a respeito da carne, irmão. Da sua carne. Lembra daquela outra vez que Deus falou para ele: ah, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Paulo estava com o espinho da carne que tirava o sono dele. Paulo não dormia. A Bíblia relata que o espinho esbofeteava a cara dele como Satanás, irmão. E ele relatava que esse espinho eram as adversidades, as lutas, as labutas da vida, as perseguições, tudo que ele sofria por amor a Cristo. E ele relatava lá atrás: olha, por tudo isso, mesmo assim não me deixarei de amar o Senhor, meu Deus. Senhor, Senhor, tira esse espinho. Senhor, tira esse espinho pela segunda vez. Nada, Deus calado, sofrendo ali. Deus calado. Deus prova, irmãos. Quando eu falo que Deus prova, prova. Todos nós. Ele aprova e reprova também.
Na terceira vez, Senhor, e Deus chegou e falou: Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder vai te aperfeiçoar na tua fraqueza. Queridos, Paulo olhou com aqueles olhos: Senhor, sendo assim eu te exaltarei, Senhor Deus, em meio às minhas fraquezas, porque eu entendi agora que quando eu estiver fraco, eu estou forte. Quando eu estiver fraco, eu estou forte. Paulo está falando também de um culto racional aqui. Paulo está falando em cultuar a Deus de toda maneira de viver, na sua casa, na sua rua, no seu trabalho. Culto racional vem de um caráter moldado por Deus, irmãos. Nós precisamos, irmãos, tomar o choque da realidade. Você entende o princípio de cultuar a Deus, de viver para Deus, seja onde for. É diferente, mano, quando nós prestamos um culto com entendimento. Tá na rua, tá no trabalho, tá na cozinha cortando aquele frango para fazer para a família, batendo ali o bife para não ficar duro, porque você sabe, bife hoje é caro, compra logo de segunda, terceira mão. Você está batendo ali, mas você está prestando culto a Deus, um culto com inteligência, um culto racional, irmãos. Você sabia que a sua ação, a sua devoção, o seu apego a alguma coisa também é culto? Agora segura aí, ó. Para crente que tem os seus corações aos prazeres aqui dessa terra. Irmão, peguei você de calça curta, né? Peguei ou não peguei? Escute essa. Vou repetir. A sua ação, que é as suas ações no seu dia a dia, a sua devoção. Que é devoção, irmão? Quando você apresenta o seu coração a alguma coisa. Pode ser a filho, pode ser a neto, pode ser um animal de estimação, sua casa. A sua devoção àquilo, o seu apego a alguma coisa também é culto. Qual que é o culto racional? Quando você serve a Deus de todo o teu corá e todo o teu entendi. Você não está almejando com aquele negócio, tudo com todo o seu entendimento? Tá, você não é leigo, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está falando, você sabe como você está se encurvando para aquilo, irmãos. E tudo isso é culto. Culto pagão. Aí eu te pergunto, o que é eu te pergunto, a quem ou em que você tem prestado culto? Segura aí, irmãos. Vamos orar. Eu disse que eu tinha uma palavra. Eu vou repetir para que você saia daqui com a memória tipo uma luz assim, ó. A quem ou em que você tem prestado culto, irmão? Para finalizar em seguida, o apóstolo Paulo, ele fala: e não vos conformei-vos com este mundo. Tem muito crente, irmão, prestando culto dentro da igreja, mas quando sai da igreja está conformado, relacionado com os prazeres do mundo. Está cheio. É o que mais tem, irmão. Por que isso acontece, irmão? Porque quando estão aqui, ó, não estão prestando culto com entendimento. Quando estão aqui, ó, não estão prestando culto com raciocínio de todo o coração. Aí quando sai, se apega a qualquer coisa. Está dentro da casa de Deus, até nasceu no berço. Está aqui, mas não quer casar, quer viver amigado. Tem tanta coisa, irmão. Por que tipo de culto esses miseráveis estão prestando dentro da igreja do Senhor? Porque são miseráveis de entendimento, irmãos. Não vos moldeis-vos, não vos conformeis-vos. Querido, eu estou lá, ó. Mas o mesmo culto aqui é o mesmo culto lá. Eu estou no meio da Babilônia, ó. Mas a Babilônia não está dentro de mim.
A coisa está errada dentro de casa. Epa, peraí, que aqui não. Aqui tem sacerdote. Aqui tem profetisa. Aqui tem mulher que ora, aqui não. Irmão, a pulga está da orelha, né, irmão? Não vos conformemos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que nos leva a nossa mente fluir? A carta de Paulo à igreja de Roma ensina-nos a ter uma mente blindada no Senhor, ensina-nos a ter uma mente evoluída, para que quando nós vamos prestar o culto, é um culto racional, nos ensina a crescer na graça, no conhecimento. A epístola de Paulo à igreja de Roma, Romanos, o livro de Romanos ensina. Vai para o capítulo 5 para você ver. Pastor, mas você não sabe o que eu estou enfrentando dentro de casa. Então estuda Romanos capítulo 5, que você vai aprender a lidar com o que você está enfrentando dentro da tua casa. Mas transformai-vos pelo vosso entendimento, para que experimentai-vos qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade minha, ele está falando, as minhas vontades, a vontade da carne, o meu ego. Não, ele está falando o quê? Não vos moldemos ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento. Querido, eu estou aqui, mas a minha mente tem que evoluir, gente. Eu estou na igreja, estou crescendo na igreja, a minha mente tem que estar crescendo também. É isso, irmão. Se eu estou chegando aqui, eu estou evoluindo. Pastor, quando o senhor vai me batizar no diaconismo? Pastor vai olhar para você, calma que falta só mais um pouco. Passou mais um tempo, daqui a pouco quando você vê, já está no presbitério. É assim, irmãos. Nós estamos na igreja, mas nós temos que crescer também no entendimento. Tem que evoluir. Nós temos que evoluir. Querido, não só aqui, mas nessa terra. Nós somos a luz do mundo, irmãos. O sal da terra. Sal tempera a comida. Ninguém come uma comida sem sal. Da mesma maneira Deus está falando. Nós somos a luz deste mundo. O sal da terra. O alimento, a pureza, a santidade que habita em nós. Quando nós descemos para lá, olha lá, nós está pregando, as pessoas estão sendo impactadas, irmão. É isso, porque quando nós estávamos na casa de Deus, nós prestava culto com entendimento, culto racional. Meu Deus, o que está acontecendo com essa geração? Fazendo tudo isso para nós orarmos. Se nós fizer tudo isso, a gente vai entender qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade. As pessoas estão dentro da casa de Deus, mas não sabem qual é a vontade de Deus nas suas vidas. Não sabe, irmãos. Não sabe. E Deus está falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem uma palavra para a igreja brasileira. Tem uma palavra que ainda vai impactar corações, que é o culto com entendimento. Eu prefiro levar meia dúzia aqui para o céu do que estar no meio de uma multidão que não quer nada com Deus. Prefiro entrar dentro daquela casa que abre a porta para mim entrar e ministrar pelo Espírito na vida de todos, sabendo que o poder da palavra, que gera pelo poder do Espírito Santo, haverá conversão, haverá cura. Querido, quando você está no culto racional, essa palavra pregada está gerando cura aí, está gerando vida ali, está gerando transformação, está fazendo, meu amigo. Qual é a boa de Deus para nós? Qual é a perfeita de Deus para nós? Você já buscou a Deus para saber qual que é? Quando você passar a buscar isso, você vai entender de Deus em você. As pessoas não se descobriram ainda. Jó 42, versículo 5. Sabe o que ele falou? Antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje eu lhe vejo com os meus olhos. Queridos, Jó passou a vida toda. Jó era temente a Deus. Jó se desviava do mal. Homem íntegro, reto, o próprio Deus falou.
Só que a vida inteira Jó não conhecia Deus, irmãos. Precisou Deus tirar carro, precisou Deus tirar casa, precisou Deus tirar dinheiro, precisou Deus tirar família para se achegai-vos a Deus. E Deus está falando: achegai-vos a mim, que eu achegarei a vós. No último capítulo de Jó, 42 capítulos que Jó foi entender que antes ele ouvia falar e hoje ele vê Deus, irmãos. Assim tem muitos, eu vou refrisar de novo, irmãos, para não esquecer: 30, 40, 70, 100 anos dentro da igreja. Os cabelos estão caindo natural já, tão branco tá. E não prestam culto racional. Não sabem nem o que estão fazendo. Não evolui. O entendimento não cresce. Os olhos não são impulsados. O que está acontecendo? O apóstolo Paulo, o que ele falou? No capítulo 1: irmãos, rogo-vos, irmãos. Ele está trazendo uma petição. Ele está colocando o sentimento dele para fora. Como um dirigente, como sacerdote, como apóstolo, como pastor. Ele está falando: igreja brasileira, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei-vos os vossos corpos. Eu tenho que estar aqui. O que ele está falando? Senhor, eis-me aqui. Aqui está meu coração, aqui está o meu corpo, e aqui está também o meu espírito, meu Deus. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional. Se nós pararmos para pensar, irmãos, o que seria de nós se não fosse a palavra de Deus? O que seria de nós? Sabe o que mantém a igreja aqui nessa terra ainda? Sabe o que mantém você aqui nessa terra ainda? Essa palavra aqui. Essa palavra aqui, Vai para Amós capítulo 8, versículo 11. O que Deus está falando? Irmãos, eis que previne o Senhor, enviaria fome e sede sobre a face da terra, não só fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Aí no versículo 12, Deus está respondendo o versículo 11 de Amós: porque se desviaram da verdade e não deram ouvido às minhas palavras, andarão de um lado para o outro, procurarão e não encontrarão. Assustador, irmãos. Isso vai vir, vai acontecer, irmão. O que vai levar, que vai fazer essa igreja subir no arrebatamento é esse culto aqui, é o culto pela palavra de Deus, onde gera vida. Fique sobre seus pés. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse culto com entendimento, irmão. Lembrando, irmão, domingo é culto da família. Tem uma palavra. Deus vai falar. Deus já está falando comigo já. E Deus vai restaurar vidas. Você crê na libertação do teu filho lá? Você crê na libertação da tua filha? Se você crê, diga amém. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto o poder de Deus na casa. Glória a Deus. Aleluia. Eu libero uma palavra dessa e você toma posse, irmão, e as coisas acontecem. Ainda tem palavra de Deus nessa terra. Unge os irmãos aí, pela glória de Deus. Você vai sair daqui ungida. Você vai passar a mão nos teus netos, teus filhos na tua porta de casa. Uma palavra dessa aqui eu já saía voando no espírito, irmãos. Uma palavra dessa aqui você já vai sair na rua falando sozinho. O que está falando o irmão ali? Está falando sozinho. Não é para entender mesmo o que você está falando, porque você vive no espírito. A Bíblia diz que o padrão deste mundo não compreende as coisas do espírito. Deus, no santo nome do Senhor Jesus agora, começa a tocar agora na cabeça dessa pessoa. Sim, meu Deus, meu Pai, dessa pessoa agora que se encontra aqui neste lugar. Deus, em nome de Jesus agora, desce agora, poder e autoridade agora. Senhor Deus, meu Pai, se eu sou homem de Deus, meu Pai, neste lugar, derrama sobre a vida dessa pessoa agora, através dessa palavra que foi ministrada agora, Senhor Deus, meu Pai. Traz um sinal, traz uma resposta de Deus agora, no nome de Jesus agora. Alcança, Senhor.
Senhor Deus, meu Pai, a vida dessa pessoa. Haja luz, haja restauração agora, haja restituição. Igreja, vira suas mãos aqui para o quadro de oração da igreja, Leão. Estende as suas mãos para lá. Lá tem nome, tem pessoas, tem família. É no ato profético agora. Deus vai agir ali e automaticamente vai agir na sua casa. Deus, eu coloco nas tuas mãos agora esse quadro de oração. Toca agora, Senhor Deus, meu Pai, essas vidas. Traz cura, traz restauração, traz mudança. Traz, meu Deus, em nome de Jesus, um sinal, uma resposta de Deus nessas vidas que se faz presente agora. No nome de Jesus agora. No nome de Jesus agora. Pai, eu te apresento essa pessoa agora. Essa pessoa que está na sua casa agora. No nome de Jesus agora. Espírito de Deus. Para ti não tem distância, para ti não tem profundidade, não tem largura. Alcança agora essa pessoa. Sim, meu Deus, agora. No nome de Jesus agora. Como igreja agora. Vamos decretar todo o projeto do inimigo, toda a falência do inimigo agora contra a sua vida. Em nome de Jesus agora, eu profetizo. No nome de Jesus agora. A tua vitória. Toma posse de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora, estenda suas mãos.